A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos neste sábado para estudar a palavra de Deus e um prazer estar com os irmãos agora de manhãzinha, todos descansados e preparados, com certeza alguém tomando o seu café aí para ouvir a partir desse momento o estudo da palavra de Deus, que a gente já pede para que o Espírito Santo nos conduza. Cada palavra que vai ser falada aqui, cada comentário, que Deus esteja com a gente. Hoje nós vamos estudar junto com vocês, eu, José Mendonça, e o presbítero Júlio Augusto. Paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor, diácono. Paz do Senhor a todos os irmãos. Com certeza é um prazer participar junto com vocês, né? De mais esta lição bíblica. A gente sempre participa nos bastidores, mas agora na frente das câmeras, né? Mas da mesma forma, então, na intenção de sermos conduzidos pelo Espírito Santo, vamos apresentar a Deus uma oração para que Ele abençoe esse momento, né? Em nome de Jesus. Oremos então. Santo e eterno Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós agradecemos a Ti por mais uma oportunidade que nos concede. Sim, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos pelo dom da vida, pelo santo sábado e por esse momento de aprendizado e também de ensino da Sua santa palavra. Fique conosco, inspire-nos com a Tua sabedoria, com a Tua santa unção, a fim de todos sermos edificados no conhecimento e na prática daquilo que é a Tua vontade para cada um de nós. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, amigos que estão nos vendo, nos ouvindo também, é uma satisfação estudar com vocês. E hoje, presbítero Júlio, o assunto é adoração, vocação natural da criatura. E o ser humano nasceu para adorar. Os animais, as aves, tudo que Deus criou que tem fôlego, presbítero Júlio, adora o Senhor. Mas então nós vamos entender aqui, primeiro, vocação. O que é vocação? É um chamado, é uma inclinação. E o ser humano, ele já nasceu com a inclinação de adorar. O ser humano não fica sem adorar. E uma outra expressão que nós vamos usar aqui também é adorar. O que é adorar? Adorar seria prestar culto, não é? É uma expressão de amor, de veneração, não é? A Deus. Outra expressão que a gente vai usar muito nessa lição aqui será a liturgia. O que é a liturgia? É a forma de fazer, né, presbítero? É um trabalho, é a forma de prestar culto, é a organização da prestação do culto em si, não é isso? Sem dúvida. E é claro que nós estamos falando para pessoas evangélicas, na sua grande maioria, mas também existem ouvintes, né, irmãos, amigos que nos acompanham também nesta programação. Com certeza. E todas essas palavras, né, liturgia, adoração, veneração, incluiria aqui louvor, elogio, exaltação, contemplação, né? Todas essas palavras, na sua essência, na sua prática, elas estão presentes no momento de culto, no momento onde nós cultuamos a Deus de forma coletiva, né? Exato. Nós sabemos que estamos privados desse momento, desse ajuntamento coletivo, mas mesmo que distantes, né, através desse meio de comunicação, nós continuamos a prestar a nossa adoração a Deus, né? Então, porque, como já foi anunciado aí, é a vocação natural da criatura, né? Nós acabamos de falar de uma série de lições sobre a criação, onde Deus criou todas as coisas, criou os seres humanos, a natureza, e agora, como criaturas de Deus, nós temos uma vocação natural. Que vocação é essa?
a adoração que faz parte de todos os seres humanos. Olha, e um texto básico para esse estudo, presbítero Júlio, irmãos, amigos que estamos vendo. Salmo 95, verso 6. Lindo salmo. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É o texto que está largada, né, para a gente entender, estudar sobre esse assunto nesse tempo que a gente vai ficar aqui com vocês. Não é isso? Vinde e adoremos ao Senhor. Né? A gente diz que toda criatura, o Salmo que diz que toda criatura, né, a toda criatura, a gente vai ver que todos os que têm fôlego adoram ao Senhor. Né? E o ser humano, diferente das demais criaturas, presbítero Júlio, a ele, ao ser humano, foi dado várias funções. Quando Deus fez a natureza, naquela primeira semana linda, que criou as coisas, criou os rios, criou as árvores, as sementes, os animais, e por fim criou o homem e a mulher. Ao homem e à mulher, Deus fez racionais, presbítero Júlio, e o homem e a mulher têm múltiplas funções: administrar, dominar. O homem que colocou, olha só, Adão, presbítero Júlio, colocou nome em todas as coisas. Né? Quando a gente vê um cavalo bonito, não, que cavalo bonito, como é que chama esse cavalo? Primeiramente ele chama cavalo. Esse nome foi dado pelo homem. Depois a gente acrescenta como alazão, né? E outros nomes bonitos que tem de um cavalo, por exemplo. Mas ao homem e à mulher foi dado o poder de dominar múltiplas funções. Mas a principal delas, presbítero Júlio, foi adoração, não é? Sem dúvida. E eu fico pensando, né, como o senhor mesmo falou, em relação à natureza, né? Tudo louva o Senhor. O Salmo 150, né, fala que tudo o que tem fôlego louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E Adão, apesar de ter dado nome, ele também, na sua essência, com certeza tinha o privilégio, que é desfrutar da companhia de Deus, né, no seu dia a dia. Tanto Adão quanto a sua esposa Eva desfrutavam da companhia, da presença de Deus. E através do pecado, através do distanciamento, né, que o pecado provocou em relação à nossa aproximação de Deus, vem então aqui algo que faz parte da natureza humana, esse desejo de buscar uma divindade, esse desejo e essa vocação natural de adorar algo superior, de se inclinar, como foi dito já aqui, e prestar uma reverência a algo superior, a algo que esteja acima da própria natureza humana. Como criatura que somos, nós temos uma vocação natural de adorar ao nosso Criador. Então Adão, ele tinha o privilégio de desfrutar da presença, da companhia. E nós hoje, em consequência do pecado, nós temos dentro de nós o desejo, o sentimento, a vocação natural de se aproximar do nosso Deus, do nosso Criador. E isso nós fazemos através da adoração, como vamos aprender nos poucos momentos que estamos reunidos aqui. Exato, em espírito e em verdade. Nós adoramos de uma forma interior. E interessante, presbítero Júlio, que a Bíblia diz que nós identificamos com o Criador quando adoramos. Deus conhece o adorador e o adorador conhece a Deus, né? Falando ainda dos animais que também adoram, os seres, as aves, os répteis. Para quem morou em sítio, que está ouvindo e vendo a gente, presbítero, no sítio, a gente se lembra de uma passarada cantando, né? O amanhecer, quando eu era criança, amanhecer num sítio. O senhor também morou em sítio quando era criança? Não. Eu morei em sítio. Aliás, fui criado em sítio. Então, o senhor escutar o sapo
os passarinhos, né? E é muito lindo, né? Só que, e até a Bíblia tem um texto que diz assim: e toda árvore do campo aplaudirá. Imagina vocês, uma árvore adorando a Deus, aplaudindo a Deus, né? Então, é uma beleza. Eu me lembro de um pássaro, eu não sei se é pássaro, e eu morria de medo quando morava em sítio, porque ele eu não sei se ele estava adorando a Deus, eu acho que estava, mas era tão triste que ele fazia assim, dá vontade de chorar. Eu escutava aquele pássaro na mata, longe vinha aquele som, dava vontade de chorar, presbítero. Não sei que pássaro é esse, nunca vi, mas era lindo e ao mesmo tempo triste. Eu acho que ele estava adorando a Deus, aquele pássaro, né? Eu acho. Mas seguindo aqui, presbítero, a introdução, e ainda falando um pouco mais sobre que ao ser humano foi dado voz, né, presbítero? Faculdades. O ser humano tem um chamado, tem uma vocação que lhe é própria. O ser humano não fica sem adorar. Nós lembramos aqui que o povo de Israel, pouco tempo que ficou sem Moisés, já fez lá um bezerro de ouro e foi adorar. A adoração é própria do ser humano. Agora, quiçá, né, todos os seres humanos achem o Deus verdadeiro para adorar. Já que todo ser humano tem a sensibilidade, a vocação natural dentro de si de adorar, né, presbítero? Que ache o Deus verdadeiro para adorar, não é isso? Sem dúvida. E aí a importância, né, desses momentos aqui, né, esse momento de reflexão, num dia separado por Deus, né, para que nós o adoremos também, né, um dia santo, que é o sábado do Senhor. Nós então temos essa oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus, de aprender a essência, os textos, as passagens bíblicas que nos remetem ao pensamento. Mas é muito importante isso, né? Porque a adoração, que é algo natural, uma vocação natural da criatura, mas se ela não tiver um direcionamento ao único e verdadeiro Deus, como o senhor disse há pouco, né, a pessoa, uma adoração vã, né? Adoração vã. Nós ouvimos, né, no culto do sábado passado, uma moça pregando dignamente sobre isso, né? Não sei se o senhor conhece essa moça. Tem uma certa... Eu vi que ela é muito linda. Ah, sim, mas tem isso... uma voz assim, não sei para quem puxou, mas uma voz linda. Sim, mas até para aprofundarmos um pouquinho mais em relação a essa questão do culto, da voz dela, vamos falar do conteúdo da mensagem, né? Com todo respeito à pessoa, sim. Né? E ao seu companheiro. Mas depois o senhor fala um pouco e a minha própria esposa. Depois o senhor fala um pouco da voz também. Sim, com certeza, né? Porque ela não apenas falou, né, do Evangelho, mas ela também cantou e encantou, né, com a sua voz, mas principalmente o conteúdo da imagem, né? E eu tive a oportunidade de ouvir ela cantar e falar, presbítero, lá perto da Estrada de Ferro, local, onde eu contemplava um horizonte assim para o lado do General Salgado, ali, ouvindo aquele louvor, ouvindo ela falar. Olha, eu fiquei emocionado, já que o senhor tocou nesse assunto, fiquei emocionado. Aliás, falando em emoção, no sábado anterior a este, né, as mulheres deram um show, né, na hora do culto, né, como estamos mencionando, mas desde a escola bíblica, num momento como este, né, uma escola bíblica repleta de mulheres, a participação das mulheres, e assim, isso emociona, né? Faltou algumas pessoas, a exemplo, né, porque não dava para num único momento ter a participação de todas as pessoas, todas as mulheres com talento, mas fazer menção aqui, justiça, a mãe dessa moça que pregou também no culto, né? A dona Rosana Célia, sim, sim, ela falando dela? Sim, com certeza, né? E veja que é interessante, né? Eu quero relatar aqui uma confissão pessoal, né? De quem está acostumado, já vai fazer um ano, tá?
Na verdade, no próximo final de semana fará 1 ano que iniciamos essas atividades relacionadas à escola bíblica. Então eu participei de todas elas, na edição, na confecção, mas falando da sua esposa, a diaconisa Rosana Célia, ela também me fez emocionar, né, em várias participações que ela teve. Palavra simples, mas sincera, verdadeira e certamente usada por Deus, pelo Espírito Santo, assim como todas as irmãs. Fazer menção ainda a Érica, né? A Érica Bortoluso. Veja que interessante, eu sempre toco. Sábado passado foi ela que falou, né? Ela falou, fez uma introdução aqui que eu vou maravilhosa, maravilhosa. Eu vou dizer para vocês, a gente fica até constrangido, pelo menos da minha parte, né? De ver o quanto Deus tem usado, tem abençoado as irmãs, a Heloísa, né? Que jovem, né? Que participação linda. Enfim, pessoas até mais experientes, a diaconisa Dalila, a irmã Isabel, né? Falou no que sábado falou passado, também. Então essa lição, né? Ela certamente a Fabrícia, né? Fez com a diaconisa Yaci, né? Como facilitadoras, né? E elas falaram algo interessante, viu, diácono? Que as mulheres sempre atendem ao pedido, ao chamado. E nós, homens, sempre relutamos um pouco em participar, principalmente em gravar vídeo, né? Eu até quero agradecer o momento que também me faz lembrar, né? Eu estou um pouco saudosista hoje. Eu percebo, mas o senhor merece. Merece. De uma participação nossa, né? Esse cenário aqui, como a gente percebe, simula um pouco aí o ambiente de rádio. Sim. Né? Há alguns anos, né? É verdade. Fizemos uma participação também, empenhados no evangelismo. Durou uns 2 anos, mais ou menos, né? Sim, e há uns 18 anos atrás, né? Faz tempo. Eu também me lembro que na época eu vinha de Três Lagoas, né? No Mato Grosso, que eu tinha uma empresa ali também, em Três Lagoas. E o programa era às 8 da noite numa sexta-feira. Então eu chegava, né? Qual a rádio? Rádio Águas Quentes, extinta Rádio Águas Quentes, hoje não existe mais, né? E o conteúdo do programa, para que muitas pessoas, há 18 anos atrás, tinha muitos nossos ouvintes que nem nascidos eram. O programa chamava-se Noite com Deus. E aí, na sexta-feira, né, a gente fazia... O programa era musical, mas na sexta-feira a gente fazia, então, esse estudo que eu tenho uma lembrança célebre desses momentos também. Sim, e então eu abri a fala dizendo o seguinte, né? Que os homens pouco se dedicam, né, para esse momento, mas me dá o prazer e a satisfação também de ter a tua presença, a tua companhia. Obrigado. Me fazendo lembrar esses 2 anos que passamos juntos. O senhor também teve a colaboração de um outro irmão, de um outro homem valoroso, o diácono Jonacir. Exato. Durante um bom tempo, o diácono Jonacir levantava talvez 4h30 da manhã, em plena sexta para o sábado, que é uma noite que a gente geralmente tira para descansar mais, mas ele não atrasava. Aliás, ele chegava antes da hora na minha casa. Eu morava lá no bairro Antônio Franco na época. Ele chegava lá 5:50, 5:45, buzinava. É o diácono Jonacir chegando. O nosso programa começava às 7 da manhã. E fizemos isso, não me lembro por quanto tempo, talvez por mais de 1 ano, 1 ano e meio. E foi prazeroso também. Mas eu quero aproveitar, presbítero Júlio, já que o senhor está saudosista nesse estudo, e a gente vai entrar daqui a pouco na liturgia, porque o ser humano nasce com a vocação de adorar, nasce com o estímulo de adorar, e a gente vai falar um pouquinho sobre a liturgia. Mas eu quero aproveitar e, talvez em 1 minuto, até menos de 1 minuto, e fazer um agradecimento ao senhor, presbítero Júlio, porque se esse trabalho existe, se você que está em casa está vendo o estudo bíblico como a gente vê todos os sábados, dá 8h20, 8h30, minha esposa já fala, não começou ainda o estudo? Vai começar daqui a pouquinho. Se nós temos esse trabalho tão organizado de estudos de lição, e aí vem o talento, aí vem a vocação de adorar e a vontade de fazer alguma coisa para Deus, mesmo na pandemia. O presbítero Júlio teve a ideia de montar este programa que facilitou. Nós estávamos sem escola bíblica. A pandemia veio, foi uma surpresa para todo mundo. A igreja teve que cessar as suas reuniões presenciais. O estudo da lição
Acabou. Começamos com as lives, apenas cultuando, apenas com o culto. E o Senhor teve a brilhante ideia e fez esse programa que facilitou, tão organizado. E todos os sábados nós temos o prazer de acompanhar o estudo da lição. Parabéns para o Senhor, e Deus com certeza já te recompensou por esta obra. Queria falar isso, aproveitar este momento, já que o senhor está saudosista e o senhor merece esse momento, essas palavras, certo? Não, porque toda a honra e a glória seja dada a Deus, mas eu não estive sozinho, né? Haja visto que durante esse um ano, se não fosse a participação de você que está nos ouvindo aí, eu tenho certeza no que eu vou dizer aqui. Em número de pessoas que participaram da escola bíblica, com um vídeo, com um áudio, com um comentário, supera o número de pessoas diferentes que participaram da escola bíblica. Se fôssemos contar quantas pessoas participaram, ou com vídeo, com áudio, é maior do que o número de presença no momento da escola bíblica, quando nos reunimos presencialmente. Veja, se fora a pandemia, se pegássemos ali um momento de escola bíblica no seu maior público, no maior número de pessoas presentes ali, se contássemos essas pessoas presentes e fizermos uma retrospectiva nos vídeos, em todas as escolas que tivemos neste formato, o número de pessoas supera o número de presença, né? E a audiência também, é interessante o que o senhor fala. O pastor Francisco também se empenhou muito nessa atividade, né? Nas classes, não é só comigo, né? Tudo bem, a iniciativa, a ideia, mas não seria presente se não houvesse adesão dos irmãos, das classes. Nós temos os facilitadores, né? Quando você recebe, e aí falando dos facilitadores, Diaconisa Iaci, né? Também a nossa irmã Elisa Xavier, né? O diácono João Navas, a diaconisa Célia Mendonça, diaconisa Marivalda sempre vendo, sempre participa, e a irmã também Carol Gênova, né? Na classe 1 ali. Enfim, todos os irmãos. E quando você recebe um convite, uma mensagem, e por que não dizer, do pastor Eliseu, né? Quantas vezes os áudios, toda essa lição escrita, o conteúdo, né? Que foi escrito, foi pensado, foi elaborado. Então você vê que a glória seja dada a Deus, a honra seja dada a Deus, mas desde o autor da lição, as pessoas que se dispõem a participar e se envolver, mas certamente todos nós, inspirados pelo Espírito Santo e com a aprovação divina. E para não se estender muito nesse comentário, como eu repito, vai fazer um ano, nós passamos só na escola bíblica de mais de 15 mil visualizações. E eu gostaria que o senhor falasse, que de repente quem está vendo e ouvindo, fala, um estudo de 1 hora, né? É facinho de fazer, eles vão lá, gravam. Eu gostaria que o senhor desse uma ideia para quem está nos vendo e ouvindo. Quanto tempo se leva para editar um estudo desse? Quanto tempo o senhor gasta? Quantas horas o senhor tem, eu não vou dizer perdido, ganhado, mas quantas horas o senhor tem se colocado à disposição para editar esses estudos? Num estudo só, quantas horas o senhor leva? Para que um estudo desse vá ao ar, desde a da confecção do áudio, né, do podcast, né, do autor da lição, a separação, a edição dos vídeos, da participação de cada pessoa, de cada classe, até o produto final, com certeza vai ali ininterruptas, né? Só que eu divido entre vários dias da semana, umas 30 horas de trabalho para que um vídeo vá ao ar, umas 30 horas. Vocês estão percebendo a importância da iniciativa do presbítero Júlio? E eu não estou rasgando seda aqui com o ser humano Júlio Augusto. Estou dizendo, e faço questão de, nesse momento desse estudo, já que eu estou do seu lado aqui, e o senhor disse que até falou numa lição já, mas eu não me lembro ter visto. É a primeira vez que o senhor está participando do estudo.
E eu acho importante neste momento, não para o senhor se sentir elogiado, não creio que o senhor faça esse trabalho esperando ter esse tipo de respaldo, de resposta. Mas Deus se agrada, porque o senhor tomou a iniciativa, e a igreja e o povo e quem está vendo, e esses vídeos, eles vão para o público. Então, quem quiser, o mundo todo tem a oportunidade de ouvir um estudo bíblico como esse. Então, que Deus te abençoe. São essas iniciativas que Deus usa, pessoas que favorecem a obra de Deus, a adoração. A adoração. Vamos seguir? Vamos seguir. Mas parabéns. Graças a Deus. Liturgia. Olha só, na reflexão 1 do estudo, para quem está acompanhando, de repente os irmãos estão acompanhando aí, vendo o estudo no seu celular, ou, né? Uma TV, na TV, uma Smart TV. Exatamente. Muitos dos irmãos estão vendo a gente na sua TV. Reflexão 1 vai falar sobre a liturgia. O que é a liturgia? Agora nós vamos falar da adoração humana mesmo, racional, o culto racional. A liturgia nada mais é, presbítero Júlio e irmãos, do que a forma organizada de se cultuar a Deus, né? Então, a Bíblia tem um texto que fala assim, eu até cantava uma música, cantei muito em vigílias, em cultos. Olha, quando vós reunis, cada um tem salmo, doutrina, hinos, cânticos. Aí tinha uma música aqui, eu vou cantar um trechinho aqui, posso? Com certeza. Posso, pessoal, cantar um trechinho aqui? Eu também creio que sim. E falava assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, de corações abertos, louvando ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, com hinos e cânticos espirituais. Cantamos muito esse cântico lindo que fala da liturgia, da forma organizada que as pessoas se reúnem. Falando nisso, presbítero Júlio, que saudade das vigílias, dos cultos. O senhor também não está? Sem dúvida. O ajuntamento, né, a adoração coletiva, né, de forma presencial, faz a diferença. Nós vamos ouvir daqui a pouquinho falando sobre o momento da adoração através do diácono João Salvione, mas antes dele, né, pegando uma deixa aqui em relação à liturgia, vamos ouvir então a participação da nossa irmã Rosângela, né, que vai falar sobre a sequência como surgiu, né? A liturgia, né, como surgiu. Vamos ouvir então a irmã Rosângela na sequência 1. Paz do Senhor aos irmãos. Irmãos, eu venho aqui hoje comentar a respeito da sequência 1 da nossa lição, onde o autor nos traz uma pergunta: como surgiu a liturgia como nós a conhecemos hoje? Irmãos, vamos entender o que é uma liturgia? Liturgia é a ordem das atividades de uma reunião ou culto para que possamos adorar a Deus. É a sequência de atos que se dá no momento da adoração. Lembrando que a adoração se dá a todo momento da nossa vida, não só no momento de culto, certo? Como diz o autor da nossa lição, a Bíblia ela não nos esclarece sequência, tempo, quantidade de dias que devemos adorar a Deus, mas ela nos orienta, tá? Lá em 1 Coríntios 14, 26, Paulo nos diz, eu leio em nome de Jesus: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Irmãos, vamos imaginar o nosso culto. Louvores, pregação, oração, momento criança, tudo ao mesmo tempo. Irmãos, seria uma desordem, uma verdadeira confusão. E a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro, lá em 1 Coríntios 14, 33, na primeira parte do verso, que Deus não é um Deus de confusão, certo? Quando nós temos um culto organizado, bem elaborado, quem ganha com isso somos nós, certo? Se o processo de aprendizado, o principal requisito, né, é a atenção para se aprender, como ficaríamos se tivesse um monte de gente falando ao mesmo tempo?
A gente não aprenderia nada, irmão. Impossível aprender com um monte de gente falando tudo ao mesmo tempo, certo? Se o nosso culto é organizado, nós seremos edificados, né? E nós vamos aprender e crescer com a palavra do Senhor. E assim, Deus ficará feliz com a nossa ação, certo? A nossa oração, o nosso culto chegará a Deus como um cheiro suave, né? A palavra de Deus tem o poder de confortar o nosso coração. Quantas vezes a gente chega no culto aflito, a palavra de Deus ela nos conforta. Ou estamos desesperados, a palavra de Deus nos encoraja. Ou nós estamos desanimados e a palavra de Deus nos fortalece. Isso se dá, irmão, porque a gente participou de um culto organizado, certo? As músicas foram bem tocadas, bem cantadas, o aviso foi bem objetivo, né? A mensagem confortou o nosso coração, né? Então, irmãos, que a gente possa ser gratos aos nossos líderes quando eles fez a liturgia da nossa igreja, né? Porque quando a gente tem um culto organizado, nós somos edificados, né? E graças a Deus por isso. Graças a Deus pela nossa liturgia e graças a Deus pela nossa liderança, né? Que organiza tudo isso para nós, para que nós sejamos edificados na palavra do Senhor. O nosso agradecimento à irmã Rosângela, que dispensa até comentário, né, presbítero Júlio? Como a irmã Rosângela foi tão bem explicando como surgiu a liturgia, né? Olha, aí eu vou dizer uma coisa, a participação dela foi tão boa que eu já vou aproveitar e chamar para a reflexão 2 o diácono João Salvione. Eu tenho certeza que não vai deixar nada a desejar. Vamos ouvir então o diácono João Salvione com a reflexão 2. Paz do Senhor, irmãos, e é muito bom estar participando da Escola Bíblica desse Santo Sábado. Hoje nós vamos falar sobre a reflexão número 2. Nós vamos falar sobre o ato de cultuar. Pense comigo, irmão. O ato de cultuar não se restringe a um determinado lugar. O ato de cultuar é muito mais amplo do que podemos imaginar. Cultua-se em casa, no ambiente de trabalho, na escola, no hospital, na igreja e outros lugares mais. Dentro desses lugares, se a gente perceber, a igreja é o lugar que a gente pensa assim, que é o mais correto. Mas não é isso. Ao decorrer da lição, a gente vai perceber. O que está ligado a cultuar? Celebração, adoração, venerar, honrar, temor, prezar, louvar, reverenciar e amar. Outro sim, o culto não se torna mais aceito por causa do lugar onde está sendo realizado. Cultuar envolve o mais profundo respeito e o mais profundo amor e honra ao nosso Deus. Cultuar é a expressão mais sincera de fé do ser humano para o Criador. Ainda o culto pode ser realizado em particular, em família, em assembleias públicas. Nós, seres humanos, somos dotados de inteligência, temos capacidade e facilidade de adoração. E nós, que somos conhecedores da palavra e da vontade de Deus, o Deus verdadeiro e único, só a Ele devemos prestarmos culto, e não a falsas divindades. Contudo, qualquer seja a forma ou o local onde culto for desenvolvido, a adoração a Deus deve ser sempre o alvo central da nossa reunião, o do nosso propósito. Deus criou tudo tão perfeito que basta olharmos no mundo à nossa volta e perceber que até a natureza glorifica o seu santo nome.
Em João, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor Jesus revelou claramente da vontade e o desejo de Deus para os seus adoradores. Para ele não importa aonde as pessoas o adoram. Não é necessário seguir nenhum protocolo ou regra litúrgica. O importante é adorar Deus em espírito e em verdade. Quando cultuamos, quando adoramos ou ofertamos a Deus, estamos fazendo algo e reconhecendo o valor de Deus na nossa vida. E com isso estamos alimentando do poder e da palavra de Deus. Ganhamos entendimento mais claro e mais profundo da obra do Criador. E é o desejo dele para com cada um de nós. E tudo que praticarmos em adoração será para benefício nosso e para agradar a Deus. E com isso alcançamos o crescimento da vida espiritual para aqueles que assim o desejam. Assim nós prestamos culto e adoração a Deus, e Ele nos abençoa e nos dá entendimento através da sua palavra. Adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos, é algo muito interessante, porque às vezes nós nos preocupamos tanto com o espaço externo que acabamos ou deixamos de nos preparar espiritualmente. Como nós organizamos o nosso lar, a nossa casa, as nossas finanças, o nosso ambiente de trabalho, ou a igreja, a liturgia do culto, que nós sabemos que tem a liturgia do culto, para que tudo saia da melhor e da mais perfeita organização. Mas Deus não só isso que agrada a Deus. Para Deus isso não é o valor essencial. Para Ele, o importante é quando nós adoramos Ele de todo o nosso coração, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em nós, aí sim, Deus não faz morada naquilo que o homem faz com as suas próprias mãos. O ambiente pode ser saudável, pode ser maravilhoso para nós humanos, mas não é lá que Deus habita. Deus habita no coração de cada um de nós. Amém? Aí, Diácono João Salvione, muito obrigado a sua participação tão ilustrativa, tão clara, de uma forma simples, direta e bem explicada, né, presbítero? O Diácono João falou onde que nós podemos cultuar. Eu me lembro, presbítero Júlio, que eu costumo muito cultuar a Deus dirigindo o carro. Eu não sei porquê. Eu pego um carro para dirigir, dá vontade de cantar. É uma coisa assim... É certo que eu também falo assim sozinho no volante do carro, mas cantar é fatal. Já vem uns louvores assim na cabeça, né? Por exemplo, aquele louvor que a Andréia, sua esposa, querida Andréia, gosta muito de ouvir a gente cantar, que é: faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro. Esse é um dos que vem quando eu pego um carro para dirigir. Então, onde cultuar? Já orei muito em banheiro, viu, presbítero Júlio? Já. Eu me lembro, trabalhei no banco 32 anos, e naqueles momentos difíceis, né? Eu me lembro que quando eu era gerente na agência de Santa Fé, do extinto Banco Nossa Caixa, um senhor queria me bater.
por uma operação que ele achava que ele tomou a operação no banco, não aguentou pagar e o gerente era culpado, né? Tem dessas coisas, né? Quem trabalha com pessoas no setor financeiro, as pessoas costumam culpar o gerente. E eu me lembro que um cliente queria me pegar, mas eu, né, tenho um físico até avantajado, o senhor está vendo aqui, mas não ia dar conta do moço. E eu me lembro que naqueles dias, lá nos idos de 2007, eu fiz muitas orações dentro do banheiro da agência, lá em Santa Fé do Sul. Então, onde cultuar? Qualquer lugar, né, presidente? Sem dúvida. E também um momento de culto, né, e de adoração, através dos comentários que nós ouvimos aí, do diácono João, ele também falou da igreja, mas a Bíblia, de cultuar na igreja, né, de forma coletiva, mas a Bíblia também traz alguns textos, né, algumas passagens que valoriza esse ajuntamento. Eu aproveito aqui, pós-pandemia, que pelo menos estamos já em breve, né, aproximando o momento de nós cultuarmos a Deus juntos de forma coletiva. Eu aproveito para convidar, né, a todos, né, os irmãos, os amigos que estão nos ouvindo, assim que for liberado e anunciado o início das atividades na igreja, e eu digo na Rua Torino, número 113, né, no bairro São Bernardo 2. Nós conhecemos ali como Vila Veneto 2, mas na verdade a igreja está num quarteirão, tá, que já inicia o bairro São Bernardo 2. Então, Rua Torino 113, no bairro São Bernardo 2. Anexo ali a rua divide com a Vila Veneto 2, que está realmente muito bonita. Será que vai voltar logo os cultos? O senhor tem conversado com os pastores, não? Olha, a data não sabemos ao certo, mas sabemos que hoje está mais perto do que ontem. Está bem próximo, né? Vai ser... Porque eu estou sabendo que lanches já serão feitos, já foram feitos, né? Sim. No fim de semana passado já foram feitos lanches ali, né? Sim, e um público certamente bem presente, né? Exato. Nem todos se aglomeraram ali devido aos protocolos, mas a retirada foi um sucesso, a venda de lanches foi um sucesso. Acho que a igreja já está respirando esse clima de proximidade, de culto presencial. E nós temos então 2 motivos, né, presbítero, para nos emocionar e imaginar a volta de congregar, né, presencial. Primeiro, a saudade. Nós estamos morrendo de saudade dos cultos, né? E depois que nós, se Deus nos permitir e manter a vida para a gente, nós vamos ter a oportunidade de cultuar num templo novo, novinho em folha, lindo, feito com muito carinho, com muita dedicação por muita gente, né? Que aqui a gente já parabeniza as ideias, as contribuições de todos, os construtores, os pedreiros. Eu acredito que na inauguração daquele templo ali, presbítero Júlio e irmãos, haverá muita emoção, hein? O senhor não acha? Com certeza. E dentro do assunto, né, adoração, e falando do culto coletivo, né, que nós vamos prestar a Deus, a Bíblia fala nesse sentido, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e o verso 25, veja a questão da saudade e a orientação de sempre cultuarmos a Deus presencialmente, em assembleias, né, em ajuntamento coletivo, no que diz respeito aqui à igreja. Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Veja a orientação bíblica, né, valorizando o ajuntamento coletivo, apesar de termos ouvido aí de que o culto pode ser sozinho, pode ser no ambiente familiar, pode ser no trabalho,
pode ser num hospital, mas falando aqui da valorização desse momento, que é todos juntos, seres humanos, criaturas de Deus, mas com uma vocação natural, se reunir nesse propósito, nesse objetivo de cultuar a Deus. Quando a gente faz estudo bíblico, o senhor, que é um grande instruidor, já fez muitos estudos bíblicos, eu também tive essa oportunidade, e outras pessoas que estão nos vendo e ouvindo aqui, já teve essa oportunidade, presbítero Júlio. Nós ensinamos aquilo que aprendemos às pessoas, que igreja é colo, igreja é mãe. Então, dá saudade da igreja, porque igreja é carinho. Eu me lembro quantas vezes que para ir para o culto, de repente a gente nem está legal, a gente não está muito bem, mas quantas vezes você chega lá na igreja, você chega lá no templo, é um irmão que vem te abraçar, é um irmão que vem te cumprimentar, e a gente se sente alegre. A gente, se não bastasse a importância do cultuar a Deus, o congregar também traz a emoção da reunião, do encontro com as pessoas, né, presbítero? Sim, e isso, na verdade, é o que a Bíblia fala, né? Quando fala de adoração, no que diz respeito ao ser humano, é justamente isso, né? A Bíblia fala de adoração no sentido de o crente, né? Uma pessoa crente, assim como eu e você, prestarmos elogio, exaltação, louvor a Deus. E é fato que Deus se revela através das pessoas também, né? Então esse comentário seu é importante, porque num ajuntamento coletivo, então quando você revê as pessoas, eu creio que ainda mais agora, né, pós-pandemia, na oportunidade, eu acho que os abraços ainda não vão poder acontecer, né? Mas aquele sorriso por detrás, por debaixo das máscaras, né? O sorriso no olhar, com certeza vai haver, né? Vai haver. Então isso é muito importante. E eu fico pensando, o presbítero Júlio, a preocupação do pastor Francisco e do pastor Eliseu, pensando assim: será que na inauguração vai faltar um membro sequer? Eu fico imaginando a expectativa, e por que não dizer até a ansiedade dos pastores Eliseu e Francisco, no sentido de que, será que os irmãos não vão deixar a congregação, como é costume de alguns, quando nós dissermos, olha, haverá culto sábado, será que vai faltar algum membro? Que a Bíblia fala que o bom pastor, se faltar um membro, o que ele faz? Ele deixa todos aqueles lá congregados e vai atrás do que faltou. Eu fico imaginando a preocupação dos pastores da Igreja Adventista Boa Semente em agregar, em fazer congregar todos os irmãos sem perder sequer um, quando começarmos os cultos presenciais, não é, presbítero? Sem dúvida. E na sequência aqui, né, eu creio que nós poderíamos ficar muito mais tempo falando, né? Nós vamos longe. Nós vamos longe, mas o tempo não nos permite. Partindo já para a reflexão 3, né, e já na sequência a conclusão, nós vemos que o senhor falou da preocupação dos pastores, né? E em relação a Deus, né, que nos vê, nos assiste, nos acompanha, nos auxilia e espera de nós a adoração. Então, nesse período aí, certamente nós adoramos a Deus de uma forma diferente, né? Entendemos na prática o que é a adoração individual, né? Todos nós adoramos a Deus individualmente, mas essa adoração, esse ajuntamento, essa assembleia, esse culto coletivo, há uma promessa bíblica na reflexão 3, e Deus espera, avisa, ensina e certamente cumprirá essa promessa de que está registrado no livro do profeta Isaías, né? Isaías capítulo 66, versos 22 e 23, que diz assim: porque como os céus novos
e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Olha a emoção, olha o sentimento de Deus, porque o sentimento do ser humano é inerente ao sentimento de Deus, porque nós herdamos de Deus essas atitudes de ter sentimento, de ter emoção. Olha a vontade de Deus, é de reunir toda a carne para adorar o seu santo nome. Então, irmãos, o presbítero Júlio falou agora há pouco em saudosismo, e me permita aqui, eu que já vou fazer 63 anos de idade, de berço, eu adoro a Deus, aprendi a adorar a Deus, aprendi sua palavra. Quantos cultos, quantos congressos, quantas reuniões. Nós tínhamos um programa há alguns anos atrás, na igreja ainda Adventista da Promessa, que a gente frequentava, que chamava conferência. Olha, hoje vai ter conferência. Eu acho que não é do seu tempo. Não. Então a expressão era conferência. Que conferência era essa? Era um trabalho à noite, onde a igreja se reunia, geralmente sábado à noite era feita a conferência, quando não uma série de conferências, na sexta, no sábado, no domingo. E um pastor, geralmente de uma cidade de fora, de São Paulo, Campinas, ele vinha conferir um determinado tema, ou num culto só, em 2 ou até 3. Eu me lembro que chegou a ter conferência na sexta, no sábado e no domingo. Então, os trabalhos de conferências, as vigílias, os encontros, os louvores, as orações. Eu me lembro, presbítero Júlio, que nós tivemos uma vigília no sítio do nosso querido, já falecido presbítero Atacílio Ferreira. E eu me lembro que nós tivemos numa vigília uma oração de mais de 3 horas, uma oração só. Eu acredito que quem está nos vendo aqui, quem está nos vendo, alguém está lembrando disso. Alguém que está nos vendo agora participou dessa vigília. Uma oração durou mais de 3 horas. Então, que saudade que dá dessas coisas todas, e que vontade que a gente tem. Que Deus nos abençoe, que a gente volta a congregar, que Deus ainda nos dê vida. Eu tive a Covid aí, fui acometido desse mal no mês de novembro. Eu, a minha esposa e meu filho, ficamos 1 mês aqui. E o meu maior medo era que a doutora do UPA lá falava assim: olha, se o senhor sentir falta de ar, o senhor corre aqui. E todo dia eu amanhecia, puxava o fôlego. Não está faltando não, ainda não. Então meu maior medo era faltar o ar. Mas pelo menos daquela vez Deus me preservou minha família. E ainda tenho vontade, presbítero Júlio, e ainda tenho saudade de adorar a Deus juntamente com os meus queridos irmãos. Graças a Deus. E vamos então concluir, né? Concluindo, né? E vamos deixar para viver essas emoções aí dentro em breve. Exato, né? Exato. Que certamente a saudade é presente, mas a esperança, a expectativa também é, né? De nos reencontrarmos, né? Em breve estaremos juntos novamente. Na conclusão, então, se o senhor me permite, pois não, fazer a conclusão, nós temos aqui uma orientação do profeta Oséias, né? Veja que, para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, a Bíblia fala de prosseguir no conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Veja que a adoração ela é uma vocação natural da criatura,
E o ser humano, se ele não for ensinado, se ele não for doutrinado, estamos falando aqui do Evangelho, portanto do cristianismo, mas se o ser humano não receber, não for evangelizado, for doutrinado, ele vai, numa tendência natural, numa vocação natural, também buscar cultuar a um Deus, a uma divindade. Então a importância da escola bíblica, a importância desses momentos que nós passamos aqui, está de encontro com a orientação do próprio Deus. Prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Através do conhecimento, através do ensino, do estudo, nós vamos entendendo a nossa vocação natural, mas dirigindo esta vocação ou direcionando essa vocação ao Deus verdadeiro, ao Deus digno de receber toda a adoração, ao único Deus, diga-se de passagem. E eu sugiro que a gente encerre diferente, presbítero Júlio. Tem um cântico, uma adoração que o senhor sempre gostou muito. E eu me lembro que o senhor sempre quis participar. Olha, vai cantar essa música, então... E eu me lembro que o senhor sempre quis participar. E a gente vai terminar com o refrão dela. Eu gostaria que o senhor cantasse comigo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que é o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém? Graças a Deus. Amém. Presbítero Júlio, Deus abençoe o senhor, irmãos, amigos. Daqui a pouco tem o culto. Que nós tenhamos um restante de sábado abençoado por Deus. Que o culto de hoje também venha falar nos nossos corações. E da minha parte, só agradecer a Deus por essa oportunidade. E que Deus nos abençoe no culto daqui a pouco. Amém. Nós agradecemos a sua participação, a sua audiência. E vamos então orar mais uma vez, pedindo que Deus continue conosco, nos abençoando, mas recebendo a nossa adoração consciente, sincera, verdadeira, em espírito e em verdade, como nos orienta a palavra do Senhor. Oremos então no nome de Jesus. Senhor Deus, bendito. É no nome de Jesus que nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado, Jesus. Senhor, o nosso coração se alegra, mas tenho certeza que o seu coração também está irradiante neste momento. Glória a Deus. Num dia separado, num dia especial, o Santo Sábado do Senhor, a sua igreja, a cada um de nós, os seus filhos, prestando adoração devida ao seu santo nome. Amém, Jesus. Nós pedimos a tua companhia, a tua aceitação para os momentos que ainda vamos passar neste sábado. Que o Senhor receba o nosso culto, os nossos cânticos, louvores, as nossas ofertas, e que acima de tudo o Senhor nos instrua no caminho em que devemos andar. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Até a próxima oportunidade. No próximo sábado, então, nós estaremos falando sobre o culto na igreja primitiva. Não perca, certamente será um momento especial de ensino e de aprendizado da palavra. Deus abençoe a todos e até daqui a pouco no culto. Amém.